Olá, seja bem-vindo novamente à Escola Convergência e hoje nós vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da fé cristã, a doutrina... Ué, você não tá... Hoje nós vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da fé cristã, a doutrina da Trindade. Além de entender o que ela significa, a gente também vai falar um pouco sobre quais são as principais objeções levantadas contra essa doutrina. Essa que é o coração da fé cristã. Ela afirma que existe um só Deus em essência, mas três pessoas na sua subsistência: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí não é uma invenção de teólogos, mas é fruto da revelação bíblica. O Antigo Testamento enfatiza, sim, a unidade de Deus. A gente tem, por exemplo, a fala: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que se encontra em Deuteronômio. Mas existem pistas ali, desde o Antigo Testamento, de algo muito mais profundo. Em Gênesis, Deus vai dizer o seguinte: façamos o homem à nossa imagem. O Messias prometido em Isaías é chamado de Deus forte. No Novo Testamento, essa revelação vai se tornar muito mais clara. Jesus chama Deus de Pai de uma forma única. Ele perdoa pecados e Jesus, inclusive, recebe a adoração. O Espírito Santo é apresentado como uma pessoa que ensina, que consola, que pode ser entristecida. E em Mateus 28:19, Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um só nome, apenas o nome de Deus. A igreja levou tempo para formular essa verdade. Os credos de Nicéia e Constantinopla afirmam que o Filho é da mesma essência do Pai e que o Espírito Santo também é plenamente Deus. De forma simples, a Trindade se resume em três afirmações. A primeira é que há um só Deus. A segunda é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. E a terceira é que cada uma dessas pessoas é plenamente Deus. Agora, quais são as objeções? Quais são as coisas que são levantadas contra a doutrina da Trindade? A primeira delas que a gente vai tratar aqui é que a Trindade é uma invenção posterior da igreja. Muita gente vai dizer que os primeiros cristãos não acreditavam nisso, mas a verdade é que no Novo Testamento a linguagem trinitária é muito clara. Os concílios organizaram aquilo que a Bíblia já revelava. A segunda objeção é que a Trindade é algo contraditório. Como pode ser um e três ao mesmo tempo? Essa crítica confunde níveis de afirmação. O cristianismo não diz que Deus é um e três no mesmo sentido. Ele é um só Deus em sua essência, mas ele é três em termos de pessoalidade. Não é uma contradição lógica, é um mistério que ultrapassa a nossa compreensão. Por isso que na teologia vai ser utilizado o termo três subsistências. É um campo onde existe muita linguagem que é técnica do campo teológico, mas que precisa ser muito bem ajustada para que a gente possa compreender o que de fato a Bíblia está dizendo e o que a Bíblia não está dizendo. Se a gente começa a olhar para a Trindade e usar termos de maneira solta para se referir à revelação de Deus, a gente vai começar a perceber que isso vai gerar uma série de compreensões ruins e heresias. Então, quando a gente fala de linguagem técnica, teológica, para se referir à Trindade, a gente está usando a linguagem com precisão. Por quê? Porque a gente entende que a revelação de Deus implica no fato de que o Deus que nos criou é maior, mais complexo e mais profundo do que nós, que fomos criados por Ele. Portanto, não tem como você dizer que você vai compreender plenamente tudo o que diz respeito a quem Deus é. Mas ainda que a Bíblia não diga que a gente vai compreender tudo, ela diz que a gente pode conhecer de fato. O que a gente conhece sobre Deus é real, mas o que a gente compreende sobre Deus não é exaustivo. A terceira objeção é que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. É verdade que a palavra não aparece, mas o conceito está presente de Gênesis a Apocalipse. Da mesma forma, a palavra Bíblia não aparece no texto sagrado. E nem por isso a gente vai negar a realidade. A quarta objeção é que se Jesus é Deus, por que ele orava ao Pai? Essa pergunta é muito comum e a resposta é muito simples.
Jesus, ao se tornar homem, viveu plenamente a sua humanidade. Ele orava ao Pai porque ele assumiu uma condição humana de obediência. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que como filho encarnado, ele viveu em comunhão com o Pai e ao viver essa comunhão com o Pai, ele dependia do Pai da maneira como um ser humano deveria depender do Pai. Não que ele precisasse disso, afinal de contas, Jesus e o Pai são um só, mas ao se entregar à experiência de se tornar um ser humano, ainda que ele não abra mão no sentido de deixar de ter acesso ao seu poder divino, ele não usa desse poder para caminhar pela vida, porque ele usa exatamente dos recursos que foram dados a ele como um ser humano, para que ele pudesse viver uma vida justa e morrer uma morte no nosso lugar. Essas objeções mostram que a Trindade é realmente um mistério muito profundo. Mas isso não deveria ser um obstáculo. Esse mistério, essa dificuldade que a mente humana tem de alcançar as profundezas da revelação divina, deveriam servir como um convite para que nós nos dobremos diante de Deus e o adoremos. O mistério, o assombro, se ver diante de algo que é muito maior do que si mesmo e do que a sua própria capacidade de absorção, é algo que deveria nos levar à contemplação e à adoração. Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em amor por toda a eternidade. Esse amor transbordando para nós. O Pai nos ama e nos envia o Filho. O Filho morre e ressuscita por nossa causa. O Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho e habita em nós, nos consolando e transformando. Gente, crer na Trindade não é só aceitar uma doutrina, mas é experimentar a vida com um Deus que é amor na sua própria natureza. Deus não é amor simplesmente em teoria. Deus é amor na prática, porque o próprio Deus em si mesmo é um relacionamento de amor eterno. Então, resumindo, a Trindade é sim bíblica, ela não é uma invenção, ela não é uma contradição, mas ela é um mistério que ultrapassa a nossa capacidade humana. E longe de ser um detalhe técnico, ela é a base de toda a nossa fé, de toda a nossa vida cristã. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor a doutrina da Trindade, ou pelo menos te levou a contemplar a grandeza de Deus e a adorá-lo, deixa um comentário aqui, compartilha com alguém que tem dúvidas sobre esse assunto e não deixe de se inscrever aqui no canal da Escola Convergência para não perder os próximos conteúdos que vão ser passados aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.